A ideia de levar acesso à internet para todo ponto do planeta é praticamente um sonho. O empresário Elon Musk se propôs a tornar esse sonho realidade com a criação da divisão Starlink na SpaceX, que é uma empresa que foca na exploração espacial. A Starlink tem o objetivo de colocar até 42 mil satélites em órbita abaixo da Terra, a uma altura de cerca de 550 quilômetros. Para referência, a Estação Espacial Internacional orbita a Terra a uma média de 408 quilômetros de altura. Essa altura tem dois objetivos. Primeiro, facilitar a troca de informação entre satélites e a superfície da Terra, tornando a conexão mais rápida do que satélites de internet convencionais. E essa diferença é gritante, para ser sincero. Um satélite de internet convencional fica no que nós chamamos de órbita geoestacionária. Essa órbita é perfeita para garantir uma área de cobertura maior para o satélite, mas para atingir essa órbita você precisa colocar o satélite a aproximadamente 35.800 km de altura. E quando falamos de informação viajando praticamente na velocidade da luz, quanto maior a distância, mais você demora para ter uma resposta. Para um satélite geoestacionário, o tempo que a informação demora para ir e voltar é de cerca de 500 milissegundos. Nós chamamos isso de latência. Já para um satélite em uma órbita baixa, como o da Starlink, essa latência é de cerca de 50 milissegundos, cerca de 10 vezes menor. E o segundo objetivo é que a 550 km de altura o satélite ainda está sofrendo força de arrasto da atmosfera da Terra, que inclusive é o suficiente para remover ele de órbita automaticamente depois de alguns anos de serviço. Isso é excelente pensando em termos de lixo espacial. Se um dos satélites tiver algum problema e deixar de funcionar, em alguns anos ele já não vai mais estar em órbita e nenhuma interferência humana teve que acontecer para isso. Ele literalmente cai sozinho. Nesse ponto do vídeo você pode se perguntar: se é tão vantajoso deixar um satélite de internet em órbita baixa, por que até agora nós colocamos os nossos satélites em órbitas tão altas e caras? A vantagem da órbita geoestacionária é a área de cobertura. Com apenas um satélite você consegue cobrir quase um lado da Terra inteiro. Agora, compare isso com a área de cobertura de um satélite em órbita baixa. Você precisa de muitos satélites funcionando ao mesmo tempo para conseguir a mesma área de cobertura que apenas um satélite em órbita geoestacionária conseguiria. Então o que mudou? Antes de continuar o vídeo, eu só queria falar de uma novidade. A Alura lançou um curso para você que está completamente perdido nesse novo mundo de inteligências artificiais como o ChatGPT e quer ficar por dentro. São 8 horas de aula para você aprender a usar e entender como funcionam as IAs generativas mais famosas do momento, como o ChatGPT e o Midjourney, famoso por gerar aquela imagem do Papa usando um casaco estiloso. Eu queria um casaco desse. Esse curso está incluso na sua assinatura da Alura, que por sinal você tem desconto por assistir o Ciência Todo Dia. Então clique aqui no link da descrição para fazer a sua assinatura e aprender tudo sobre essa nova ferramenta. Agora de volta ao vídeo. O que mudou para começarmos a colocar satélites em órbita baixa ao invés de geoestacionárias? Colocar satélites em órbita baixa é muito mais fácil e mais barato hoje em dia do que era há alguns anos, graças a empresas como a SpaceX. Nós fomos de 85.216 dólares por quilograma de carga com os ônibus espaciais em 1981 para 951 dólares por quilograma de carga com o Falcon Heavy atualmente. E esse número ainda desce conforme a tecnologia avança. Há alguns anos era impensável fazer uma constelação de satélite por causa do preço de enviar e manter esses satélites. E a internet, pra ser sincero, nem era algo tão vital para as nossas vidas como é hoje. No mundo em que nós vivemos hoje, não ter acesso à internet muitas vezes significa estar fora ou deslocado do mercado de trabalho e de serviços essenciais da civilização. E para muitas pessoas vivendo em áreas isoladas e de difícil acesso, a internet por satélite é a única opção realista. E isso tem se comprovado com os próprios números de usuários assinantes de serviços da Starlink. Eles alcançaram a marca de 1 milhão de usuários em pouco menos de 2 anos de serviço. E a constelação de satélites nem está pronta ainda. Os satélites da Starlink parecem vindos diretamente da ficção científica. Eles oferecem internet rápida e de qualidade por um preço acessível. E futuramente a ideia da empresa é expandir a rede de satélites para outros corpos do sistema solar, tipo a Lua ou Marte. Mas tudo que é perfeito demais também tem um lado negativo. Desde o dia em que a primeira leva de satélites foi colocada em órbita em 2019, astrônomos do mundo inteiro têm levantado preocupações. Os satélites refletem a luz do Sol da mesma forma que a Lua reflete, e o brilho deles atrapalha observações astronômicas. Na verdade, eu tô sendo bem generoso aqui. Ele chega a arruinar completamente observações dos telescópios mais caros que nós temos na Terra. Essa imagem aqui foi feita por um telescópio no Chile depois de 333 segundos de exposição. Cada rastro na imagem é um satélite da Starlink refletindo a luz do Sol. E até telescópios que estão no espaço, como o Hubble, são afetados por satélites da Starlink de vez em quando. Uma das razões para esse problema surgir é justamente a baixa altitude dos satélites. Uma das maiores vantagens deles é também a coisa que mais causa danos à comunidade astronômica. Algumas dessas preocupações foram levantadas pelas revistas Nature e Science. A Nature aponta que se o Starlink chegar aos 42 mil satélites que eles pretendem, é possível que no futuro uma em cada 14 estrelas visíveis no céu noturno seria, na verdade, um satélite da Starlink. Parem e pensem nisso por alguns segundos.
o céu que nós vemos de noite estaria poluído. A briga entre astrônomos e a SpaceX foi tão grande que a Starlink se propôs a diminuir o brilho dos satélites, reduzindo a quantidade de luz que é refletida por eles. Eles adicionaram uma camada de revestimento nos satélites mais novos e conseguiram uma redução de 55% no brilho. Mas isso ainda não foi o suficiente para impedir que eles atrapalhassem as observações. O próprio Elon Musk disse em um tweet que ele poderia coordenar com os astrônomos a mudança de orientação dos satélites quando observações fossem acontecer, reduzindo ainda mais a luz refletida. Só que mesmo com essas mudanças, os satélites continuam a arruinar observações astronômicas de telescópios ao redor do planeta, e a situação está longe de ser resolvida. A comunidade astronômica internacional chegou até a criar um site que ajuda a rastrear os satélites para que astrônomos possam planejar suas observações em torno deles, minimizando os impactos finais nas imagens. Muito se fala da astronomia, mas ela está longe de ser a única afetada. Recentemente, as agências espaciais americana e europeia publicaram um estudo mostrando que metade dos encontros próximos entre satélites em órbita baixa foram causados por satélites Starlink. A Agência Espacial Europeia teve que alterar a trajetória do seu satélite Aeolus para evitar uma colisão com o Starlink 44. A colisão de dois objetos em órbita pode criar um efeito cascata irreversível conhecido como a Síndrome de Kessler, que inclusive já foi um tema de vídeo aqui no canal. Se isso já é um risco atual agora, com cerca de 3.500 satélites em órbita, o que vai acontecer quando nós tivermos 42 mil? O ponto desse vídeo não é tentar convencer você de que a humanidade deveria parar de enviar coisas para o espaço. Muito pelo contrário. Nós somos uma espécie curiosa e eu acredito que a Terra é apenas o nosso berço nesse vasto universo que nós ainda vamos explorar. A SpaceX e todas as outras empresas que entraram para o setor espacial tiveram impactos extremamente positivos para a conquista e permanência humana no espaço. Exploração espacial não é sobre ir até a órbita da Terra e tirar fotos bonitas. Nós podemos conquistar benefícios reais como humanidade que vão desde a medicina, com a criação de compostos que só podem ser criados em ambientes de microgravidade, até a comunicação, aproximando laços de um mundo que muitas vezes se divide por causa de fronteiras imaginárias. O ponto desse vídeo é chamar a nossa atenção para uma pergunta que nós vamos ter que nos fazer muito em breve. De quem é o espaço? Atualmente, 50% dos satélites ativos na órbita do planeta são da mesma empresa, SpaceX. E mesmo que ela tenha boas intenções de tentar resolver os problemas que a Starlink está criando para astrônomos, nós não podemos simplesmente empurrar a situação para debaixo do tapete e fingir que está tudo certo quando não está. O dilema que a Starlink criou é muito simples de entender, mas muito pesado de digerir. É a primeira vez na história que seres humanos têm a capacidade de mudar algo que sempre foi o mesmo. O céu noturno. E agora nós precisamos ter uma conversa séria sobre quais são os limites da exploração espacial e se os benefícios das tecnologias superam todos os danos que ela pode causar. Mas o problema é, quem pode responder pela civilização? Se eu olhar para o céu noturno um dia de noite e ver que a maior parte dos pontos brilhantes são satélites artificiais e não estrelas, com quem que eu devo reclamar? Hoje o dilema é a Starlink. Mas a capacidade tecnológica que nós temos de alterar profundamente até experiências como olhar para as estrelas vai criar mais filhos como esse no futuro. E nós vamos precisar estar preparados para ter essa conversa. Mas e vocês? Como vocês acham que a Starlink poderia resolver esse problema? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima conversa.